Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando com você toda a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. E nós vamos com mais uma devocional no Salmo de número 119. Olha, lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vida Celeste. Reverendo Anderson, um grande abraço, Deus abençoe muito a sua vida. O reverendo Anderson tem escrito aí belíssimas palavras, meditações devocionais no Salmo de número 119, que falaram, tem falado ao meu coração. Meu desejo é que fale também ao seu coração. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 119, do versículo 9 ao versículo 16. O tema que o reverendo Anderson deu a essa porção é como guardar puro o caminho. Eu vou ler para você, Salmo de número 119, do versículo 9 ao 16. A palavra de Deus diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Você já teve que tomar uma medida radical para evitar um caminho mau? O que você fez quando teve que tomar essa medida radical? Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja no trânsito, etc, etc, etc. Qual foi a sua atitude? Qual foi a atitude radical que você teve que tomar para evitar um caminho mau? Jesus ensinou aos seus discípulos a tomarem medidas radicais quanto ao pecado. Desta maneira ele diz: se a sua mão te faz tropeçar, arranca. Se o seu pé te faz tropeçar, arranca-o. O que Jesus está ensinando não é literal, mas é uma atitude radical com aquilo que nos desvia do nosso propósito maior, que é glorificar a Deus. Por exemplo, se as redes sociais te fazem tropeçar, afaste-se das redes sociais. Evite-as. É assim que nós devemos entender o que o Senhor Jesus está ensinando nesse texto. Essa é a atitude radical. Em nosso estudo de hoje, o salmista ele está mostrando que a única maneira de guardar puro o caminho é observar a palavra de Deus. Como ele disse nos versos anteriores, observar à risca. Como vivemos numa sociedade corrupta e temos um coração corrupto que pende para o pecado, então frequentemente nos deparamos com situações que temos que tomar medidas radicais. Por isso, o que fazer para guardar puro o caminho? É o que o salmista quer nos mostrar nesta porção. Vejamos então o ensino que o salmista traz para o nosso coração. Primeiro, o que é preciso para guardar puro o caminho? Veja o versículo de número 9. O versículo de número 9, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, observar a palavra de Deus. É interessante verificar o que o salmista pergunta para o jovem.
porque ele está fazendo a pergunta para o jovem. Será que as outras faixas etárias não têm que guardar a palavra de Deus para manter puro o caminho? Ao que parece, os jovens são mencionados porque estes são mais susceptíveis a determinados pecados devido aos impulsos da juventude. Não é verdade? Você que é jovem, está entendendo o que eu estou falando. Você que já foi jovem, você entende mais ainda do que eu estou falando, né? Então, guarde isso aí na sua mente. É por isso que Paulo recomenda ao jovem Timóteo: foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2, versículo 22. Paulo refere-se aos desejos desordenados, geralmente de natureza sexual. Mas o fato é que o ensino do salmista não se restringe aos jovens. A maneira de guardar puro o caminho é sendo direcionado pela palavra do Senhor. É assim que nós vamos guardar puro o nosso caminho também. Isso quer dizer que não é seguindo o nosso achismo. Acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Não é assim. É examinar mesmo as Escrituras. É o que recomenda o apóstolo Paulo aos crentes de Colossos, quando ele diz assim: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, leia, medite, guarde a palavra de Deus e se conduza por ela. Segundo, o que o salmista faz para não pecar? Olha o versículo 11. No versículo 11 ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que o salmista então faz para não pecar contra Deus? Ele está respondendo para nós aí. Ele guarda no coração a palavra de Deus. Depois de falar com o jovem, como pode fazer para guardar puro o seu caminho, o salmista diz o que ele faz. Ele guarda no coração. A ideia de guardar é como esconder algo muito precioso. Essa é a ideia aqui. É reter a palavra, é memorizar. Por que ele faz isso? Versículo 11: para não pecar contra o Senhor. O propósito que ele tem não é encher a sua mente de conhecimento teológico para discutir com outras pessoas. Não, ele não está buscando conhecimento para isso. O seu propósito é para não pecar contra Deus, não pecar contra o Altíssimo. Isto é, para evitar fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer a sua vontade. Agora veja o que o salmista diz no versículo 10. Ele diz assim: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele está pedindo ao Senhor que não o deixe desviar da palavra, indo em outra direção, errando o alvo. Ele pede isso para Deus. Querido, eu quero desafiá-lo neste momento a fazer também essa oração a Deus, a pedir isto também para Deus, para que Deus lhe conceda graça, para que você esteja guardando a palavra do Senhor, que Ele esteja nos levando a guardar a cada dia mais a palavra dEle, porque a palavra do Senhor é a vontade do Senhor para a nossa vida. Terceiro, em que o salmista se regozija. Olha o versículo 14. Ele diz: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Então, em que ele se regozija? Ele se regozija com a direção da palavra de Deus. Ele sente uma
grande alegria com a direção que tem na palavra de Deus, pois isto lhe dá segurança e certeza que está fazendo o que de fato agrada a Deus. Por isso, ele sente prazer, ele tem alegria. Isto dá a ele alegria. A alegria invade o seu coração e suplanta até o desejo pelas coisas materiais. Você observou que interessante? Ele diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, ou seja, com a tua palavra, do que com todas as riquezas. Fazendo a comparação entre todas as riquezas e a palavra de Deus, ele diz: eu prefiro a palavra de Deus, eu tenho mais prazer na palavra de Deus. É assim com você também? Querido, isso quer dizer que nós devemos nos alegrar quando a palavra nos diz como devemos agir, por exemplo, como maridos, como esposas, como filhos, como patrões ou até mesmo como empregados. Você tem essa alegria? Alegria de estar sendo direcionado pela palavra de Deus? Ao saber o que você tem que fazer, você se alegra? Pense nisso. Quarto e último, conforme o versículo 15, o que o salmista pretende fazer? Ele diz assim no versículo de número 15: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Então, conforme o versículo 15, o que o salmista pretende fazer? Meditar e respeitar a palavra do Senhor. Esta meditação é prazerosa, deleitosa, como ele diz aí no versículo 16. Olha aí no versículo 16 o que ele diz. Ele diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Mas também ele irá respeitar a palavra. Ele vai tratá-la com a devida honra e reverência. O respeito à palavra e o reconhecimento de que ela vem de Deus deve nos fazer temer a Deus e buscar ardentemente essa palavra. O respeito à palavra já é o reconhecimento da sua procedência, pois é inspirada por Deus. Não é um livro comum, é a palavra de Deus. Por isso, o salmista, ele respeita, ele reverencia a palavra de Deus. E assim também deve ser conosco. Com isso, ele pretende interiorizar e seguir a direção da palavra de Deus, pois ele não quer se esquecer das instruções que ela tem. A palavra de Deus tem sido um guia seguro para a sua vida? De fato, a palavra de Deus tem sido um manual para a sua vida? A sua única e infalível regra de fé e prática? Realmente, o salmista diz que para ele era. Ele ama a palavra de Deus. Querido, você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor por ter a palavra dele no seu coração? A palavra de Deus tem sido um instrumento para você se desviar do mal? Gaste tempo com a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e que ela esteja norteando a sua vida, que você seja norteado a cada dia mais pelas escrituras sagradas, pela palavra de Deus. Deus esteja abençoando a sua vida e que essa devocional esteja fortalecendo você, guiando você a cada dia mais conforme a palavra do Senhor. Querido, que Deus abençoe e abençoe também junto com você toda a sua casa, toda a sua família. Fique na paz, fique com Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.